Tudo bem, pessoal? Então, agora, depois de toda essa preparação, de todo esse passo a passo de vários vídeos, agora vai. Agora a gente vai começar um projeto e vai nele até o final. Eu vou indicar para vocês como fazer, começo, meio e fim. Você vai ver toda uma implementação de um projeto no Visual C Sharp. É lógico que a gente começa pequeno, a gente começa no básico. Eu vou mostrar para vocês uma função bem importante numa programação visual, que é o Message Box. É como se fosse a caixa de mensagem aqui no seu programa. Ela é muito útil, ela é muito utilizada quando a gente quer mostrar mensagens para o seu usuário. Por exemplo, indicando uma mensagem de erro ou até de acerto. Imagina que você está num site, por exemplo, colocou o login e a senha errado, e aí vai aparecer uma mensagem na tela, olha, login e senha está errado. Essa mensagem aqui no C Sharp a gente chama de Message Box. A gente também pode pedir alguns números e depois quando a gente fizer um cálculo, a gente pode mostrar esse cálculo para o usuário usando essa caixa de mensagem que é o Message Box, tá bom? Então, começando pelo começo, como é que a gente faz aqui? A gente já está no Visual Studio, maravilha. Eu vou criar um projeto. Lembra que o projeto que eu quero, o tipo de projeto que eu quero aqui na aula de TP é aplicativo do Windows Forms.NET Framework. Ó, vou deixar mais para o meio aqui da tela, aplicativo do Windows Forms e tem que ser o .NET Framework. À medida que você vai usando esse projeto, vai criando esses projetos, ele já aparece aqui em cima, ó, no modelos de projeto recentes, tá bom? Vai ficar até mais fácil depois. O Visual Studio 2019 tem novas funções, novas tecnologias que começam a aprender com o seu código. Ele começa a ver o seu estilo de programação, as propriedades mais usadas e ele já vai sugerindo isso para você. À medida que você programa, vai ficando mais fácil de programar. É claro que ele não faz muito milagre, mas já ajuda, tá bom? Então, ó, aplicativo do Windows Forms, eu vou clicar duas vezes, ou você clica uma vez e próximo. O nome do projeto, lembra que eu falei que você tem que renomear esse nome do projeto para um nome significativo, não deixe simplesmente Windows Forms App 1, porque depois você vai ter Windows Forms App 1, 2, 3, e aí você não lembra qual é o contexto, você não lembra o que foi feito nesse projeto. Dê nome significativo para nome de projeto, para pasta, para os seus controles dentro do formulário e assim por diante. Como este projeto vai mostrar para vocês como fazer um message box, eu vou dar o nome desse projeto de message box. Assim, message box. O local de gravação desse projeto eu não vou alterar, mas se você quiser, clica nesses três pontinhos, você pode colocar numa área de trabalho ou no que for, tá bom? E o resto eu não preciso mexer, vou clicar em criar. É só aguardar um pouquinho, dependendo da máquina pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, não desanime se demorar muito no de vocês, mas o fato é que temos aqui um projeto chamado MessageBox, ele tem a parte aqui central que é a parte visual, o seu formulário de fato, caixa de ferramentas, a janela das propriedades, isso a gente já viu, já está meio cansado de ver isso, que é logo a prática, não é isso? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar alguns controles, alguns elementos aqui do seu formulário. Tudo bem? É tranquilo, a gente já fez isso em outras aulas. Agora, o que eu vou querer? Eu vou querer duas caixas de texto, que são os text box. Não confunda caixa de texto, text box, com a caixa de mensagem, que é o message box. Caixa de texto, text box, a gente coloca no formulário, message box é via programação, tá bom? Não é um elemento que a gente clica, segura e arrasta esse message box. Tá bom, então vão ser duas caixas de texto, dois labels. O label, é um componente que simplesmente serve para a gente colocar texto na sua janela, tá? Na janela de programação, no seu formulário. E a última coisa que a gente vai colocar, o último componente que a gente vai pôr, são botões. Ainda hoje, não perca, a gente vai programar botões, programar a execução de alguns botões. Essa aula vai ter um conteúdo até que grande, preste bastante atenção, se for o caso, repita alguns passos desse vídeo, reveja essa gravação e, claro, tire dúvida se for necessário. Então vamos começar aqui. Vai ser um programa que no final das contas vai te pedir o seguinte, o seu nome e o seu esporte favorito. Você vai clicar em executar, vai clicar num botão
E aí a gente vai fazer algumas brincadeirinhas em relação a isso, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu vou colocar aqui 2 labels. Label é o rótulo para você colocar um texto no seu formulário. Puxa, mas cadê ele aqui? Estou procurando, não estou achando. Esquece, não procura assim de qualquer jeito. Vem aqui na pesquisa da caixa de ferramentas, começa a escrever label, olha o label, e aí clica, segura e arrasta aqui para o seu formulário. Como eu quero 2, eu já vou colocar o segundo aqui também. Ó, label, clica, segura e arrasta. Tá bom. Eu tinha combinado com vocês de que uma caixa de texto vai receber o seu nome e a outra vai receber o seu esporte favorito. Então eu já vou mudar esses textos aqui. Eu posso clicar uma vez nesse label, somente uma vez, cuidado, porque se você clicar 2 vezes ele vai abrir a codificação desse label e você não quer fazer isso agora. Label selecionado, você vai mudar o texto na propriedade text. Lembra dessa barra, propriedades? Deixa ela sempre travada para ficar fácil e acessível. Deixa aqui no alfabético para você ter mais facilidade em achar as propriedades que eu estou te pedindo, tá bom? Então, propriedade text está aqui. Eu quero mudar o texto desse label para algo parecido com isso aqui, ó. Digite seu nome. 2 pontos. Vou apertar o Enter. Repara que enquanto eu não aperto o Enter, não mudou o texto ali. Vou apertar o Enter, mudou ali. Digite seu nome. Esse outro label vai ter como texto esse aqui, ó. Qual é o seu esporte favorito? Você vai fazer essa pergunta lá para o seu usuário, tá bom? Então, qual é o seu esporte favorito? Bom, talvez na tela aqui de vocês, aquela que vocês estão vendo, pode parecer que está muito pequeno esses labels, tem como você alterar, tá bom? Clica uma vez nele ou clica uma vez nos dois já de uma vez, olha só essa função. Clica, segura e arrasta, ele seleciona mais de um componente ao mesmo tempo. Nem todos conseguem se combinar, né? Mas agora eu estou selecionando os dois e eu posso mudar aqui na propriedade fonte o estilo e o tamanho dessa fonte, da letra. Cliquei uma vez aqui, apareceu esses 3 pontinhos, clico uma vez nessa caixinha e agora eu vou colocar, por exemplo, o tamanho 16. Não vou mudar agora o estilo, mas eu poderia colocar negrito, por exemplo, poderia colocar qualquer outra letra que o Visual Studio tenha aqui na biblioteca dele, tá? Se for o caso, tem como você importar também depois. Vou colocar em OK, ó, já ficou bem maior. Agora sim dá para ler, né? E eu acabei de ler que eu escrevi errado aqui. Qual é o seu esporte favorito? Clica uma vez e altera. Ali, ó, é favorito. Só para ficar fácil ali, favorito, enter. Agora vai. Digite seu nome, qual é o seu espaço favorito. Label é só para isso mesmo. Ele é um rótulo, ele é um texto que fica aqui no seu formulário que indica, provavelmente, o que a caixa de texto que fica logo ao lado dele, logo ao lado ou logo embaixo, representa, para que serve, tá bom? Lembre-se que eu te falei na aula passada que é muito importante você mudar a propriedade text dos elementos que você pode usar, mas mude também a propriedade name dos elementos, porque isso vai facilitar, isso tem que ser um hábito de vocês para renomear os controles, os elementos aqui do seu formulário e principalmente com nomes significativos. Então olha só, digite seu nome, é um label. Eu venho aqui no nome dele e que nome que eu posso dar para ele? Lembra que a gente precisa usar aquela sigla com 3 letrinhas, talvez 2, e o do label é o LBL, 3 letras minúsculas. A quarta letra já vai ser realmente o nome que eu quero dar para esse elemento e vai estar em maiúscula, só essa quarta letra. Então, o que você acha? Digite seu nome, eu posso chamar ele de LBL nome e vou dar o Enter. Beleza. Agora eu consigo entender que de vários labels que eu posso ter no meu programa, o LBL nome, eu bato o olho no LBL nome e eu já sei que vai ser esse nome, tá? Mesma coisa aqui, ó, qual é o seu esporte favorito? Eu vou chamar ele de LBL e aí eu vou colocar esporte. Como só vão ser esses 2 labels, um é do esporte, outro é do nome, é fácil de lembrar, fácil de apontar inclusive, tá legal. Preciso também trocar o texto, a propriedade text do meu formulário. E aí eu clico uma vez no formulário, venho aqui na parte de baixo o texto dele, e como esse programa é relacionado a Message Box, a caixa de mensagem, eu vou colocar esse título, esse texto no meu formulário. Ele vai se chamar Message Box. Aperto o Enter e ele já validou aqui. E lembre-se que o formulário também merece ter o nome dele alterado, a propriedade name alterada. Você vem aqui no name e qual que era a sigla mesmo do form? FRM, e
A gente pode colocar MSG, por exemplo, ó, de mensagem, tá? Coisa simples. Poderia ser message box? Poderia, só que cuidado, name, não use espaços, não use acentos. Se a cedilha é considerado um acento também, tá? Um ou outro caractere especial é possível, por exemplo, o underline, é bem usado em alguns casos. Eu não uso, mas o que não pode é deixar espaço, tá? Não use isso, tá? Então, vamos ver se por enquanto a gente renomeou todos os elementos adequadamente. Clicou aqui na setinha, por enquanto está bem. Só tem três, né? Três elementos, dois labels e o form. O que mais que a gente vai colocar agora? O text box, que lá naquele outro programinha a gente já tinha colocado. Clica, segura e arrasta. Alinhou aqui mais ou menos, vou tentar colocar mais para o centro, legal. Outro text box aqui, maravilha, mais ou menos aqui centralizado perto das letras. Eles precisam ser renomeados também. O text box, a gente precisa nomear ele mais até do que o label. O label, às vezes, geralmente, né, é estático, ele nunca vai mudar de estado. Em alguns programas, e aqui na aula a gente vai ver isso acontecer, não nessa aula, mas label às vezes fica lá paradinho na dele, não muda nunca, não muda de comportamento. Agora o text box geralmente a gente quer manipular, então é muito importante saber o nome dele. A gente não costuma pôr texto pré-escrito aqui, ó, propriedade text, né, do text box, não costumamos pôr previamente, a não ser que seja um text box travado, que a gente também vai ver isso em uma aula futura. Como eu quero receber o nome do usuário, receber um export, eu deixo em branco, mas eu preciso mudar a propriedade name dele, tá? Lá em cima, propriedade name, lembra que a sigla do text box é TXT e pode ser TXT nome. O que você acha? Olha o N maiúsculo ali, hein? TXT, N maiúsculo e o nome. Aperto Enter para validar e aqui o text box do export vai ser TXT export com esse E inicial maiúsculo, só para diferenciar o que é sigla e do que é a nova palavra. Maravilha? O que está faltando para a gente aqui? Eu quero colocar três botões. O botão é button, aqui em inglês. Clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta. Tá bom? Vamos mudar o nome e o texto e o name dele, tá? Então, o primeiro deles aqui eu defini que vai ser um botão executar. Executar. Esse vai ser o text dele. Lembrando que text eu posso colocar acento, posso colocar caractere especial, posso colocar espaço. O botão 2 aqui vai ser o limpar e o botão 3 vai ser o botão sair. Tá bom? Inicialmente aqui, se a gente clicar nele em tempo de execução, ele não vai fazer nada porque eu ainda não programei essas ações, tá bom? Eu posso selecionar tudo isso e arrastar um pouquinho mais aqui para o canto, porque a gente tem que tentar ver se a estética está minimamente razoável, se a usabilidade desse programa parece certa. Você repara que eu só estou usando esse cantinho aqui do meu programa, mas o formulário está muito maior do que isso, não precisa estar tão grande assim. Vamos clicar, segurar e arrastar, ó, nessa pontinha, clica, segura e arrasta, e aqui ele fica um pouco mais elegante. Eu posso até arrastar esses dois elementos um pouco mais para aqui, para perto. Os botões podem ficar um pouquinho mais perto também entre eles, porque eu consigo diminuir ainda mais o meu formulário. Tá bom. A construção do meu formulário foi feita. Então eu tenho aqui todos os elementos, todos os itens que eu precisava, tá bom? O layout está feito. Vamos ver se o name de todos os componentes, de todos os controles foi renomeado? Não foi, né? O botão chegou depois e eu não mudei. E agora você repara uma característica de programação minha, como eu prefiro programar. Primeiro eu coloco o texto, o text nos elementos. Então assim, primeiro eu coloco lá no label, coloco primeiro o texto dele no botão, porque depois fica fácil de eu clicar uma vez aqui e já saber qual é o name dele. Para mim fica mais fácil. Você que diz, tá? Você que manda o que você prefere para você. Se você prefere clicar uma vez, muda o text e muda o name. Clica outra vez, muda o text e o name. Eu às vezes prefiro montar um layout e depois sair renomeando. São várias formas, tá? Depende um pouquinho da situação e eu preciso fazer isso agora. Então vamos lá. Clica uma vez, executar, ele vai ser o btn, de button, né? btn, executar, sem espaço. Esse daqui vai ser o btn, limpar. Enter. E esse sair vai ser o btn sair. Tá bom, eu acho que pelo nome dos botões você já entende que quando eu clicar uma vez aqui no executar, algo vai acontecer.
que de fato vai aparecer o message box, aquela caixa de mensagem na tela. Quando eu clicar aqui no limpar, este campo e este vão ser limpos, ou seja, eles vão ficar prontos para um outro usuário escrever, para uma outra interação aqui com o seu programa, e o botão sair vai ter o mesmo efeito de se eu clicasse no botão X aqui de uma janela do Windows, eu vou sair dessa aplicação, tá bom? Layout pronto, aí o que eu gosto de fazer? Se o meu layout está pronto, nomes estão alterados, está tudo bacana, você pode mudar mais a estética desse formulário, tá, gente? Dá para colocar cor de fundo diferente, por exemplo, ó, cliquei uma vez aqui no seu formulário, tem o back color. Muda ela se você quiser, coloque a imagem de fundo se você quiser, dá para mudar as letras dos botões, deixar maior, deixar com outra cor e assim por diante. Eu agora não vou fazer isso, a pauta não é essa, então vamos seguir. Se o design está bem feito, se todos os elementos estão renomeados adequadamente, nomes significativos, eu sempre, antes de começar a codificação, eu sempre executo uma vez o meu projeto, porque essa vez é a mais demorada. E se ele executa uma vez sem ter muito código, tende a ser um pouco mais rápido. E eu já consigo ver como é que o layout está se comportando e assim por diante. Como é que eu executo o meu projeto? Duas alternativas. A primeira delas é clicando aqui no botão verdezinho aqui, ó, o play iniciar, mas se você já é programador Extreme Edition, você pode apertar a tecla F5 do seu teclado e ele vai ter o mesmo comportamento, tá bom? Você repara que ele já entrou em tempo de execução, ele fica com essa outra carinha, fica mostrando essa ferramenta de diagnóstico e o meu programa já está aqui em execução. Esse de fato é uma janela de verdade que você está acostumado com os botões que dá para interagir aqui. Você pode escrever o seu nome, por exemplo, aqui, ó, Rodrigo, e o esporte favorito? Sei lá, eu vou colocar corrida. Poderia deixar esses nomezinhos centralizados, mas isso é um outro tópico, tá? O tópico agora é Message Box, que já vai tomar um bocado do nosso tempo, porque é o primeiro programa que nós estamos codificando, tá bom? E claro que se eu clicar no executar nada acontece, nem no limpar, nem no sair, porque eu não programei. Você vai ter que programar, tá bom? Então, está funcionando bem, ele já compilou o meu projeto, ele já rodou o projeto, parece bom. Para você parar a execução do seu projeto, o que você pode fazer? Apertar o X aqui dessa janela, tá fácil. Ou então você vem aqui nesse quadradinho, perto da onde era aquele botão iniciar, aquele botão verde, você clica aqui no parar depuração. Depurar o código é você ir passo a passo no código, tá? Tem outros tantos recursos aqui no Visual Studio, mas agora é a hora do Message Box brilhar. Então vamos dar um tempinho para ele. Vamos colocar aqui para pausar, parar, né? E agora, meus amigos, minhas amigas, agora a gente vai entrar no código. Agora ninguém te segura, agora é um caminho sem volta. Você entrou aqui no curso de desenvolvimento de sistemas e vai desenvolver o seu primeiro programa em Visual C Sharp bacana. O que a gente precisa fazer? Como é que eu entro no código mesmo? Duas alternativas. Eu posso clicar duas vezes em qualquer um desses elementos, ele vai gerar um código, lembra disso? Ou eu venho aqui botão direito e exibir o código. Eu vou fazer isso também, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar clicar duas vezes em algum desses elementos. Vamos ver aqui, ó, botão direito, exibir código. Ele mantém aqui a aba do design, só que agora ele abre o código para você. Um dos vários códigos que ele gera meio que automaticamente, tá bom? O que eu preciso saber aqui, ó, nessa região de código? Eu faço o seguinte, como eu tenho uma tela só aqui, e a maioria de vocês também tem, o que eu costumo fazer? Ou você olha o código ou você olha o design, certo? Ó, eu estou aqui no modo design e aqui eu estou no modo código. Tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Ou você codifica ou você mexe no design, tá? Dá para você compartilhar a tela, dividir ela, usar duas telas, mas a maioria de vocês vai fazer ou um ou outro, tá? Para aproveitar bem o tamanho da sua tela. Para aproveitar ainda melhor o tamanho da minha tela, quando eu estou aqui no código, algumas linhas são muito grandes, eu costumo deixar a tela no formato tela cheia, tá bom? Para usar todo esse meu espaço praticamente para ver o código. Como é que eu faço isso? Eu tenho um atalho que eu uso, que é o Shift, Alt, Enter. Eu apertei e segurei o Shift, mantive, né, apertado, apertei e segurei o Alt e depois eu dei um tapinha no Enter e soltei tudo. Para sair do modo tela cheia, você tem esse botão aqui, ó, tela cheia, ou você faz exatamente esse procedimento que você acabou de fazer. Aperta e segura o Shift, aperta e segura o Alt e dá um tapinha no Enter. Vamos lá? Shift, Alt e Enter.
Ele saiu do modo tela cheia, tá? Esse recurso é bem importante. Vou entrar no modo tela cheia de novo. E outra função importante é o seguinte, você pode mudar tamanho da fonte, você pode mudar cores, pode mudar um monte de coisa, um monte de funções. Mas eu não costumo mudar o tamanho da fonte, eu simplesmente dou zoom na tela. Zoom para aumentar e zoom para diminuir. Como é que eu faço isso de forma fácil? Aqui embaixo da tela, ó, lá embaixo, tem uma porcentagem, canto esquerdo de baixo, tá? Tem uma porcentagem aqui, eu posso mudar alguma dessas configurações na mão aqui, ó, 100, 150 e assim por diante. Não costumo usar isso na prática, porque para mim, como é que eu faço? Eu tenho aquele tipo de mouse que tem o scroll, sabe aquela rodinha? A maioria dos mouses tem isso. Eu aperto e seguro o Ctrl do meu teclado e aí eu rodo a rodinha do mouse, tá vendo que a letra aumentou? Eu rodo para baixo e ele vai diminuindo. Coloca um tamanho de letra que seja confortável para vocês. Eu costumo aqui na gravação da aula colocar a letra um pouco maior para facilitar a visualização, mas às vezes eu preciso ver mais coisas, então eu tenho que tirar um pouco o zoom, aí parece que naquele trecho de código eu consigo colocar um pouco mais e assim a gente vai, tá bom? Vou sair da tela cheia, lembra que eu posso colocar clicando aqui tela cheia, ou Shift, Alt, Enter e ele sai. Tudo bem. A gente tem aqui alguns códigos gerados automaticamente pelo Visual Studio. A gente não vai se aprofundar neles agora, o tópico é Message Box, tá? E já vai tomar bastante da sua cabeça nesse primeiro momento, porque provavelmente para a maioria de vocês é tudo muito novidade. Então vamos com calma, tá bom? Vai ser explicado esses vários outros nomes. Muito bem, aí o que acontece? Eu quero programar, vamos voltar lá no design. Eu quero programar o botão executar. Quando eu clicar nesse botão executar, o que vai acontecer? Eu vou mostrar caixas de mensagem para o meu usuário, tá bom? Várias eu posso mostrar e a gente vai aos poucos, tá? Então, a primeira programação que eu vou fazer, a primeira linha de código que eu vou fazer, eu nem vou contar com o que o usuário escreveu aqui nessa caixa de texto, text box, e nem nessa, tá bom? Nesse primeiro, eu nem vou considerar isso. É o primeiro dos primeiros, tá? Depois a gente vai usando ainda nessa videoaula, tá bom? Então, como é que eu faço para, quando o usuário clicar no botão executar, ele vai fazer uma tarefa? Como é que eu faço isso? Clica 2 vezes no botão executar e ele já gerou um código para mim que é um evento. Presta bem atenção nessas palavras, nesses termos técnicos. Quando eu cliquei 2 vezes no botão executar, ele criou um evento clique para esse botão. Evento clique consiste no quê? Poxa, é o clique do mouse. Clique, clique, clique. É a ação de clicar nesse botão, tá? O evento clique do botão. E digo mais, o evento clique do botão é o evento principal desse botão. Em outras palavras, é o quê? Poxa, o botão nasceu para isso. Ele nasceu para ser clicado. Então, quando eu clico 2 vezes nesse botão, ele já abre o evento mais importante dele. Tá? O formulário tem um evento, que é o mais importante dele, que é o evento load, carregar. O meu text box tem um evento que é o mais importante para ele, que é o text changed, que é a mudança de texto. A gente vai falar isso em outros programas, tá bom? Temos aqui o nosso botão executar. Eu vou colocar a tela cheia, porque agora vai. Vou colocar um zoom aqui, tá? Na medida do que for necessário eu vou diminuindo ou aumentando. E agora, meus amigos e minhas amigas, o que esse botão executar vai fazer? Ele vai mostrar para o usuário uma caixa de mensagem. Tá bom, como é que eu faço isso? Poxa, caixa de mensagem em inglês é message box, que inclusive dá o nome aqui do nosso programa, do nosso projeto. Eu começo a escrever message box. É maiúscula ou é minúscula? Poxa, no caso aqui, o M do message é maiúsculo e o B do box também é maiúsculo. Só que, meus amigos e minhas amigas, você está numa IDE de programação muitíssimo inteligente, que te ajuda muito a programar. Então, mesmo eu sabendo que message, o M é maiúsculo, eu vou começar a escrever em minúsculo, mas ele vai me ajudar. Olha só, começo a escrever message box, né? E eu tenho aqui essa opção aqui em maiúsculo, message box. Eu sei que é essa e não essa de cima, porque essa daqui tem esse recurso em amarelinho, que é o que eu sei que eu preciso nele naquele momento, tá?
Posso clicar duas vezes ou eu posso vir aqui com o teclado para baixo e aperto a tecla Enter. Tá bom, ele ficou verdinho por enquanto. Eu vou agora apertar o botão ponto e aí eu tenho algumas funções aqui, eu tenho alguns métodos. O método que eu vou usar agora é o método show, porque eu quero mostrar um message box para o meu usuário. Eu tenho aqui um método que compara uma coisa com outra, eu posso referenciar algumas coisas. Comece a se habituar com alguns itens importantes. Olha só, você repara que eu comecei a escrever message box, ele já pré-escreveu para mim, pré-completou, autocompletou, né? E aí eu apertei o ponto, ele já me indicou algumas opções. Eu vim aqui em Show, ele já me dá uma descrição do que eu posso fazer e é bem completa. Inclusive ele te mostra várias possibilidades que eu mesmo vou falar agora para vocês. Mas repara o seguinte, o Show, do lado esquerdo do Show tem um ícone meio roxo, tá vendo isso? Talvez você tenha que chegar mais perto aí da tela, você pode programar no seu também, vai ficar um pouco maior. Tem um cubo roxo. O que significa isso? Quando um elemento aqui do Visual Studio tem um cubo roxo do lado, significa que ele vai ser um método. Tá, e daí? E daí que um método eu preciso colocar logo do lado dele, abre e fecha parênteses. Poxa, como é que é isso? O cara tá falando, eu não estou entendendo nada. Ó, seleciona aqui o show, ele vai te reclamar alguma coisinha, você precisa colocar abre e fecha parênteses, tá bom? Quase todas as linhas no seu C Sharp terminam com ponto e vírgula. Quase todas. Porque você repara que essa linha não terminou com ponto e vírgula, o abre e fecha chaves não terminou, essa daqui terminou. Tá? A maioria das linhas aqui de programação do seu C Sharp terminam com ponto e vírgula. Eu vou colocar agora isso, antes que eu me esqueça, tá bom? Ele ainda não está gostando muito aqui, ele está mostrando que eu estou errado. É claro, eu não terminei. O Visual Studio, ele quer te ajudar tanto que ele às vezes é um pouquinho precoce, ele fica com uma ansiedade muito grande, ele quer falar que tá com erro, não tá certo, mas é porque você não terminou de escrever. Só para recapitular, eu estou aqui no evento clique do botão executar, eu estou criando uma caixa de mensagem e eu quero mostrar para o meu usuário essa caixa de mensagem. Vai mostrar o quê? Uma mensagem. Então, o que você colocar aqui no meio desse abre e fecha parênteses vai ser a mensagem que você vai falar para o seu usuário. Mas você tem que começar a se habituar com algumas coisas, de que é o seguinte, quando eu quero falar para o meu usuário uma mensagem, um texto, o texto tem que estar entre aspas, aspas duplas, tá? Então eu vou usar aquela tecla do meu teclado que está do lado esquerdo do botão 1, aspas duplas, tá bom? Shift e aspas, ó, ele já me criou isso daqui. Tá bom? Aspas duplas. Você repara inclusive que ele já parou de reclamar, ele acha que essa linha está ok. Mas se eu executar esse programa agora, ele só vai abrir uma caixa de mensagem sem mensagem nenhuma. Mas já está funcionando, tá? Não vou executar agora porque vamos agilizar um pouquinho. Mas olha só, mostre a caixa de mensagem e aqui dentro eu vou colocar uma mensagem. Que mensagem que eu vou colocar? Poxa, sei lá, ó. E aí galerinha do YouTube, é isso que eu vou escrever. E aí galerinha do YouTube, não é assim que o youtuber fala? Então, e aí galerinha do YouTube? Beleza, essa é a mensagem que eu queria passar numa caixa de mensagem. Eu vou sair do modo tela cheia e eu vou salvar, lembra daquela opção? Salvar tudo, beleza? Para ele salvar o design, para ele salvar essa codificação e salvar as outras. E agora eu vou clicar em iniciar para ver o que vai acontecer. Vejamos, eu tenho aqui o meu botão executar, btn executar. Quando eu clicar nesse botão, um message box tem que aparecer com essa mensagem. Vamos ver? 3, 2, 1, clicou, olha lá. E aí galerinha do YouTube? É isso. Beleza, você acabou de criar um message box, uma caixa de mensagem. Só que essa caixa de mensagem tá muito pobrinha, ela tá muito simples. Isso daqui realmente é aula 1 aqui do curso. Ainda hoje, ainda nesse vídeo, você vai ver modificações, melhorias, tá bom? Porque só isso daqui já te atende em alguns casos, mas é muito pobre. A gente pode colocar uma coisa um pouquinho mais sofisticada, porque a gente cobra mais do seu cliente também. Mas ó, eu posso clicar em OK aqui. Enquanto eu não saio dessa message box, eu não consigo interagir com o meu programa. Ó, eu estou clicando aqui nos botões, nada acontece.
eu preciso sair desse message box, eu preciso apertar OK ou X para aí sim eu conseguir voltar aqui no meu formulário principal, tá bom? Formulário é uma coisa, message box é outra, tá? Você repara que o message box tem prioridade, ele sempre fica acima aqui dos formulários e enquanto eu não sair do message box, eu não consigo interagir com o meu formulário principal. É uma caixa de aviso, tá? Então, o que a gente pode melhorar aqui, hein? Porque isso está muito simples, mas vem algumas informações importantes agora para te ajudar na codificação. Você repara que você fez a sua primeira linha de código, executou, funcionou, maravilha. O que você pode fazer é explicar para você mesmo o que um código faz. Para isso, você não pode sair escrevendo qualquer coisa aqui, ó. Não pode escrever qualquer coisa aqui, porque senão o Visual Studio não entende essa linha, vai dar erro, ele mostra esse erro aqui, e se você quiser executar um código com erro, ele não executa. Olha lá, ele fala que houve erro de compilação. Deseja continuar? Sempre coloca não, tá? Coloque não. Porque você não quer executar da última versão. Você quer executar com as modernidades aqui que você fez. E agora, quando você quer escrever um textinho que não é código, é um texto para você, é um texto para sua equipe, a gente chama isso de comentário. Comentar código. É uma atitude bem saudável de você fazer. Comente seu código, explique para você, para os seus colegas e assim por diante, o que vai ser feito, para que serve uma variável e assim por diante. Aqui eu vou criar um comentário explicando o que eu acabei de fazer na linha logo aqui de baixo. Como é que eu crio um comentário no Visual Studio no C Sharp. Lembrando que comentário é basicamente um textinho que o seu compilador, a sua IDE, o seu Visual Studio, por exemplo, nem vai perder tempo lendo. Ele ignora essa linha, tá bom? Eu crio comentário, linha de comentário no C Sharp colocando barra barra. É essa barra deste lado aqui, tá? É aquela barra como se fosse de datas. Eu coloco barra barra, são duas, não é só uma barra. Quando eu coloco duas barras juntas, ele já fica verde, e aí tudo que eu escrever aqui também fica verde. E aí eu posso fazer comentários, por exemplo, a linha abaixo cria um message box. Tá bom. É claro que isso é óbvio, né? Mas eu só estou te mostrando como é que cria um comentário de uma linha só. Uma linha de comentário no C Sharp é assim que faz, tanto no modo visual, que é esse que a gente está fazendo, é lógico que isso daqui é o comando, tela preta, mas você está programando no modo design, né? O modo visual. Você pode usar isso também no modo console do C Sharp, pode usar isso em outras linguagens de programação, por exemplo, o Java. Em HTML é diferente, veja depois como faz, né? É com símbolo de menor, exclamação e assim por diante. Isso é uma linha de comentário. Se eu quiser comentar mais de uma linha, a gente chama de comentário multilinha. Bom, ok, você pode colocar aqui barra barra, faz o seu comentário. Enter, barra barra, coloque outro comentário. Mas se você já sabe que tem várias linhas de código a serem comentadas, o que você pode fazer é o seguinte: não fica usando vários desses barra barra por aqui. Você pode colocar, ao invés de barra barra, barra asterisco. Você repara que tudo abaixo dele ficou em verde. E ao final do seu comentário você coloca asterisco barra. É como se fosse... Dá uma olhada para quem tem aqui um teclado numérico no seu teclado do computador, ali do lado direito, né, perto do numlock. Barra asterisco é uma ida da esquerda para a direita. E quando você quer fechar o comentário multilinha, você coloca asterisco barra, tá bom? Barra asterisco, asterisco barra. Se você colocar mais linhas aqui no meio, ó, ele permite. O que você colocar aqui, o compilador não vai ler, tá bom? Usar comentários é uma forma saudável até de você documentar o seu código de forma breve, tá bom? A linha abaixo cria um message box. Eu vou colocar só isso aqui, ó, só essa linha de código. Dá para você ter uma linha só de comentário com o barra asterisco, asterisco barra. Não esqueça só de fechar ele, tá? O barra barra, enquanto você estiver na mesma linha, ele deixa comentado. Tudo bem. E agora, que mais que nós temos? Porque esse programa está muito simples. Esse, simplesmente aqui, ó, vou dar um F5, executou, abre esse message box, mas está muito simples, está muito simples. Vamos deixar mais sofisticado esse nosso message box. O que eu posso fazer? Eu vou manter esse message box falando galerinha do YouTube, mas agora eu vou criar uma outra caixa de mensagem, agora com muita coisa, tudo que eu tenho direito.
tá bom? Como é que é isso? Começo escrevendo message box. Cuidado para não se confundir com esse primeiro aqui, ó, que tem essas chaves. Você quer este aqui, ó, message box. Amarelinho, que é uma classe, e ele dá a descrição em português, olha só, exibe uma janela de mensagem, tudo mais. Clica 2 vezes, maravilha, você quer mostrar isso, então é ponto show, beleza? Lembra que o show, ó, isso é uma outra dica inclusive, você usou o autocompletar, mas aí você teve que apagar alguma coisa, e aí você começa a escrever, ele não vai, ele fica meio tímido, sei lá, você pode apertar o Ctrl e apertar a barra de espaço, ele te mostra esse autocompletar. Você está vendo que ele já está ficando esperto, então ele já está sugerindo com uma estrelinha, ó, sugestão aqui do Visual Studio. Eu quero mostrar, né, a message box, como ele tem essa caixa roxa, indica que é um método, tá bom? E o que isso significa? Que eu preciso colocar abre e fecha parênteses e depois o ponto e vírgula no final. Aqui, minha gente, o que eu posso colocar numa caixa de mensagem? Umas 4 coisas, pelo menos, tá? Vou mostrar isso um a um. Aqui a gente só viu um elemento do seu método show para mostrar o message box. Um elemento, a gente chama de parâmetro também, tá? Um parâmetro só. O message box aceita 4 parâmetros. Vamos lá para os exemplos. O primeiro parâmetro é realmente a mensagem que eu quero passar. Lembra disso? Eu criei esse message box só com essa mensagem, ele mostrou a mensagem. Então, ó, o primeiro parâmetro é a mensagem que eu quero passar. Depois eu vou escrever um comentário aqui para deixar mais claro, tá bom? Eu consigo escrever um parâmetro e escrever outros aqui dentro do show separando por vírgula. Então repara que eu abri o aspas, escrevi o que eu precisava escrever, no caso aqui uma mensagem. Depois do fecha aspas, eu venho aqui, coloco uma vírgula e um espaço. Ele começa a tentar me indicar algumas coisas. Eu quero agora usar o segundo parâmetro do método show do MessageBox, que é o título dessa caixinha. Para colocar o título, eu de novo abro aspas duplas e aí eu vou colocar aqui o título que eu quiser. Eu vou escrever só título para ficar realmente visual, para você entender o que é essa mensagem e o que ela faz. Beleza? Eu tenho agora uma mensagem no corpo do MessageBox. Eu tenho um título, que é lá na barrinha de cima do Message Box. Aí agora eu venho aqui, vírgula, espaço. O que eu posso ter aqui? Um Message Box Buttons. Dá uma olhada nisso, ó. Message Box Buttons. Este daqui vai dar para você a possibilidade de você ter uma caixinha de mensagem de várias formas, com vários botõezinhos diferentes. Você vê que nesse primeiro message box eu não escrevi nada sobre botão, então ele colocou o botão padrão que é o OK. Só, simplesmente um OK. É só para realmente validar, para mostrar algo para o usuário. Mas você poderia colocar uma opção aqui de yes, no, do tipo sim e não, 3 botões diferentes no message box, que é sim, não e cancelar, e assim por diante. Você tem todas essas opções. Eu vou colocar agora o sim e não. Beleza? Vou colocar vírgula, espaço, e um último parâmetro, o quarto parâmetro que eu vou usar é o message box icon. Message box icon. É o ícone do seu message box. Como assim o ícone? Veja bem, eu vou colocar o ponto aqui, message box, icon, ponto, alguma coisa. Esses aqui são alguns iconezinhos que aparecem lá no seu message box que você pode com isso dar mais atenção para o usuário, por exemplo, indicar que está com um erro, indicar uma informação, um ícone mais amarelinho ou um ícone de aviso, exclamação e assim por diante, uma pergunta, que quem sabe. E aqui eu vou colocar esse question só para a gente ver, tá? A minha linha foi codificada com sucesso, então só para recapitular, o método show do MessageBox pode ter vários parâmetros, várias informações dentro dele. Aqui eu coloquei 4 e eu separo esses parâmetros com vírgula, tá vendo isso? Ó, primeiro parâmetro, que é a mensagem de fato, que aparece no corpo do MessageBox. Vírgula, o título, que aparece na parte de cima do message box, vírgula, agora vem o terceiro parâmetro, tá vendo? Ó, 1, 2, esse é o terceiro, é o message box buttons, você tem que seguir uma ordem certa, tá, gente? Não pode colocar primeiro o icon, depois o título, depois... Não é assim que funciona. Primeiro é a mensagem, depois é o título, depois é o padronagem de botões, no caso eu usei o sim e não, e por último aqui, que eu quero só usar 4, é o message box icon que eu quero do tipo pergunta.
Você repara que você passando o mouse em cima, ele já te dá uma boa dica, ele te fala do que se trata cada elemento. Ele te dá uma ajuda, tá bom? E agora, vamos ver se funcionou? Eu vou sair do modo... Não, vou manter aqui no modo tela cheia, vou pedir para executar, vou apertar o F5, e a nossa janela está agora desse jeito, né? Nada mudou. Eu vou pedir para executar este programa. Quando eu pedir para executar, lembra bem? Ó, ele vai sempre começar a codificação, a mostrar alguma coisa, né? A execução, de cima para baixo. Então, essa linha ele nem vai ler, porque é um comentário. Esta linha ele vai executar, então ele vai mostrar um message box e vai ficar parado nele. Quando eu apertar o OK desse message box, ele vai mostrar um outro message box, agora sim um pouco mais customizado. E só depois que eu clicar em OK, né, sim e não desse message box, que aí eu vou poder interagir de novo aqui com o meu formulário. Vamos ver? Executou. Olha lá, aquele nosso primeiro message box. OK. Quando eu clicar aqui em OK, ele já abriu, ó lá. Primeiro parâmetro, mensagem, que é esse cara aqui. Ó. O que você escrever nesse primeiro parâmetro vai aparecer aqui no corpo do message box. Segundo parâmetro, título, é o título aqui. Ó. Se você mudar isso daqui para qualquer outro nome, vai aparecer esse outro nome aqui no título. Que a gente costuma colocar, por exemplo, atenção, ou então erro, ou então cuidado, alguma coisa assim, chamando a atenção de fato do seu usuário. Terceiro parâmetro é a padronagem de botões do seu message box, que é do tipo sim e não. Olha ele aqui, ó, sim e não. E tem como você programar esse sim e não, só que eu não vou deixar nessa videoaula, eu vou deixar para uma próxima porque essa já está ficando bem grande, tá bom? Sim e não, eu consigo programar, por exemplo, se o cara apertou o botão sim, faça alguma coisa. Se ele apertou não, faça alguma outra coisa. Essa relação de programação do se fizer alguma coisa, faça algo, é uma estrutura de decisão, é um if, que a gente vai ver já agora, é considerado um pouco avançado já isso para o nosso ritmo aqui, a gente está basicamente na primeira aula, mas a gente tem o contato. Não sei se vai ficar 100% clara a explicação que vai vir sobre esse se, sobre se não, mas vai estar por ali, eu acho que dá para entender, porque aqui tem exemplos visuais, tá bom? Tanto faz eu escrever, clicar aqui em sim e não, porque eu não programei esse resultado, mas é só para mostrar para vocês o quarto parâmetro é um ícone, tá? O ícone aqui que é do tipo pergunta. Olha a pergunta aqui, ó. Se aparecesse um erro, ia aparecer um aviso aqui com um tom, com aquele barulhinho do Windows apitando. Se fosse do tipo exclamação, ia aparecer um ponto de exclamação e assim por diante. Tudo bem? Gente, Message Box é bem importante para nós. É uma forma muito boa, muito fácil, literalmente visual, do usuário ver uma mensagem que o programador quer passar para ele. Que tipo de mensagem? Poxa, usuário, você escreveu uma coisa equivocada, você está usando caracteres especiais onde não pode, você errou a senha, e assim por diante, tá bom? O número que você digitou não pode ser digitado e assim por diante, tá bom? Pessoal, esse vídeo já está aqui com uns 43 minutos, já foi razoavelmente grande, eu acho que um bocado esclarecedor de vários pontos aqui sobre criação de um formulário, ponto a ponto, começo, meio e fim, nomeando todos os elementos, aqueles controles, né? Vindo aqui no código, a gente viu como que comenta uma linha, como faz comentários multilinha, que nem esse, ou então um comentário somente de uma linha, e a gente aprendeu como lidar, como usar o Message Box. Com isso, só com esse elemento Message Box, você já consegue brincar um bocado aqui com o seu programa. A gente vai avançar esse programa no próximo vídeo que está aqui na playlist e eu vou indicar, em primeiro lugar, como que você trata esse botão sim e não, ou seja, se o usuário clicou no botão sim, o que eu vou fazer? Se ele colocou não, o que eu posso fazer? Tá bom? Então, nesse vídeo era isso que eu queria passar para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.